Olá, eu sou o pastor Wagner e nesses 6 dias de consagração para 12 meses de fé, vou estar falando com você sobre o dia 5. E o versículo que vai nos direcionar na nossa reflexão e oração de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Vou ler aqui para vocês, eu estou com a nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Esse trecho é muito lindo, é muito bonito e traz muitas camadas de reflexões para a gente. E tem alguns pontos que eu quero trazer para a gente refletir ou ficar na nossa cabeça, orarmos sobre isso, meditarmos mais, o que isso possa aquecer o nosso coração. E um dos pontos é sobre pecado, né? A gente tem várias concepções de pecado, mas o que será que realmente é pecado? E aqui que a gente quer falar mais sobre a questão do pecado ser algo mais estrutural, que desumaniza as pessoas, que trata as pessoas de uma forma desumanizada. A gente pode dizer que não está relacionado à sexualidade ou identidade de gênero, e sim esse acesso à vida digna, o impedimento desse acesso, né? A pessoa não ter o direito à sua vida digna. Então, tudo aquilo, né, que esteja tirando a dignidade de alguém, minimizando alguém, fazendo mal à dignidade de uma pessoa, a gente pode considerar isso como parte desse pecado estrutural. E vamos falar sobre ver o Cristo, né? E reconhecer esse Cristo como João Batista reconheceu. E o indicador de João Batista não foi um dogma, não foi uma doutrina, e sim uma ação espiritual, uma ação do próprio Espírito Santo, Deus trazendo ali para ele essa testificação sobre ele, Jesus ser o Cordeiro de Deus. Outro ponto que a gente pode falar é que Cristo ali, ele também se mostra como servo, né? Porque ele vai até João Batista, ele se submete ao batismo de João Batista, e João Batista até reluta, né? Não, eu não sou digno nem de mexer, tocar nas suas sandálias. Eu que deveria ser batizado por você. E Jesus se mostra ali como servo, se submetendo ali àquela ação ali junto com João Batista, do batismo de Jesus. A gente pode olhar sobre seguir Jesus, ir com ele, conhecer, relacionar com Jesus. A gente vê essa questão do relacionar através do Espírito, através do mover de Deus e nas conexões que o próprio Deus nos coloca e nos estimula a viver, né? Também podemos refletir sobre onde é a casa de Jesus na nossa realidade. Vamos pensar em tudo que a gente está falando aqui sobre o pecado estrutural, sobre a dignidade das pessoas, sobre a gente entender esse movimento de Deus, do Cristo, do Cordeiro de Deus, dessa revelação através do Espírito Santo, e como a gente entende Jesus sendo morador em nossa vida, na nossa realidade, no nosso dia a dia, olhando para a dignidade humana. Outro que a gente pode pensar é Jesus, ele não vem para controlar os corpos. Jesus não veio com esse objetivo.
E o que a gente pode pensar sobre objetivos de Jesus, né? Além de reforçar mais ainda essa dignidade humana. Então a gente pode deduzir e entender, olhando para o Evangelho, olhando para João, o Evangelho de João, que Jesus veio pelas pessoas, por elas, pela dignidade, principalmente na luta e estando ao lado dos que sofrem, dos marginalizados, das marginalizadas. Então a gente pode ver isso, inclusive, bem claro nos evangelhos. Jesus era denominado como amigo de pecadores, pecadoras, ele era denominado como publicano, samaritano, e Jesus recebia vários nomes por causa das pessoas com quem ele se envolvia e por causa também da defesa que ele fazia a essas pessoas. E a gente vai entendendo esse Cristo, tentando olhar para a nossa realidade, a gente tentar tirar dos nossos olhos alguns contextos mais religiosos, e aí eu falo religiosos não no conceito de dogmas que não permitem a gente enxergar o outro, a outra pessoa, enxergar que cada um tem a sua dignidade, o seu direito de ser e de viver. Eu não estou falando da religião ou religiosidade no aspecto daquilo que você exerce na sua fé, daquilo que você entende como algo que te aproxima da sua realidade, da sua espiritualidade, de Deus, de você mesma. Então, não é isso que eu estou falando, mas assim, aqueles atos religiosos que vêm como doutrinação, como repressão, como controle. Então, a gente trazer uma reflexão sobre o olhar de João Batista vendo Jesus, o Cordeiro de Deus, veio muito de uma revelação e de entender a pessoa, e ainda Jesus demonstrando ali para João Batista o valor de João Batista, reconhecendo a ação que João Batista já estava fazendo. A trajetória de João Batista foi respeitada por Jesus, mesmo ali naquele momento João Batista falando, esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus. Jesus veio como servo, como humilde e valorizou também o trabalho de João Batista, respeitou também João Batista. Então, que a gente possa tirar várias reflexões sobre esse trecho. E me fale depois que mais você se inspira nesse texto, que mais esse texto possa trazer para você, olhando aí para 6 dias de consagração, para 12 meses de fé, o que mais esse texto pode trazer para você de fé, de inspiração, de um olhar diferente, para a gente tentar abraçar esse Jesus que o Espírito Santo quer nos mostrar a cada dia, quer trazer essa reflexão para a gente cada dia, e a gente trazer esse Jesus para a nossa realidade como pessoas LGBTs, pessoas que são aliadas e que nós podemos ser quem somos e expressar os nossos corpos de uma maneira que não haja uma repressão religiosa, mas sim uma liberdade saudável, respeitando a dignidade de uma pessoa e de outra pessoa. Ok? Vamos fazer uma oração e eu vou olhar o que a gente já pontuou aqui de oração para a gente não esquecer nenhum trechozinho. E aí, se você puder, fechar seus olhos, se não puder, que você me ajude colocando seus pensamentos na sua espiritualidade e pedindo que essa divindade maravilhosa, esse Deus que eu entendo que é um Deus que se manifesta como Pai, se você se identifica como um bom pai, mas se manifesta como uma mãe, como uma boa mãe, ou como um amigo, uma amiga, uma pessoa de confiança. Olhe para esse Deus, essa divindade, da melhor forma que você se relaciona no seu dia a dia. Como que você olha para alguém de confiança na sua vida, que você pode, com essa pessoa, ser quem você é, sem repressão e com liberdade de se expressar. Imagina Deus como essa pessoa, como a relação melhor que você tem aqui no seu dia a dia, na sua realidade. E aí eu quero pedir para esse Deus que é pai, esse Deus que é mãe, que é amigo, que é amiga, que ele abençoe o nosso retiro que está chegando agora em março, que as mãos dele estejam sobre nós,
que os desenhos de cuidado, de amor e de afeto que estão já nos pensamentos dele, dessa deusa que nos ama, sejam executados da melhor maneira possível, que nós possamos estar abertos a todo o cuidado e carinho que Deus tem pra gente, tem tido e tem desenhado para esse dia, esses dias lá em março. Então eu faço esse pedido, eu faço essa oração para esse evento. Eu quero pedir também sobre a questão de a gente estar atento sobre a dignidade humana e sobre ações estruturais, sobre situações estruturais que a gente pode agir, porque às vezes a dignidade não está sendo respeitada por causa de privilégios. Então eu peço que possamos ser inspirados pelo Espírito Santo, pela Ruá Divina, para que possamos enxergar esses privilégios e aqueles privilégios que estão sendo usados de maneira repressora, opressora, sejam derrubados em nome de Jesus, que possamos denunciar esses privilégios, essas ações maldosas e que têm minado a dignidade humana. E também que possamos ter, inspiradas pelo Espírito Santo, sabedoria para usarmos os nossos privilégios para trazer a dignidade humana de quem não está tendo essa dignidade respeitada, como Jesus várias vezes, quando ele tinha ali o poder da fala, o poder da atenção, aquele momento ele trazia a dignidade humana e ele aproveitava daquele privilégio da palavra de ser homem, judeu. E aí eu lembro da mulher do fluxo de sangue, que Jesus usou aquele momento para parar uma multidão, então ele usou o seu privilégio para parar uma multidão, para trazer dignidade àquela mulher e valorizar a fé daquela mulher e acolher aquela mulher. Então que possamos ter essa sabedoria de Jesus, se nós temos em algum momento alguma situação de privilégio. E se a gente não tem nenhuma situação de privilégio, que nós possamos encontrar o caminho da dignidade, que possamos ser abraçados pela dignidade. Essa é a minha oração nesse tema. Eu quero também falar sobre os frutos do reino, os frutos do que a gente possa estar plantando hoje ou que a gente plantou na nossa vida. E eu quero dizer, inclusive, de plantações e semeaduras que fizemos no nosso período, às vezes, em outros contextos de fé, outros contextos de teológicos ou de visões como conservadoras e outras formas de pensar que a gente vai amadurecendo ou se entendendo de outra maneira. Então a minha oração é que a gente respeite tudo que a gente já semeou, que a gente peça o amor de Deus e a misericórdia dessa divindade para aquilo que a gente plantou com não muita sabedoria, que possamos ter pessoas do nosso lado a nos ajudar nessa colheita, mas que também possamos olhar para o hoje e semear justiça, dignidade humana, ações concretas, mas também que não venhamos perder a nossa fé. Nós estamos aí 6 dias de consagração para 12 dias de fé, e que essa fé seja também além da parte de militância, de ação social, de estar ali na frente com as pessoas, buscando e lutando, e que precisamos continuar fazendo isso, mas que também a gente tenha posturas de oração e de ver a pomba descendo sobre o Cordeiro de Deus e nos mostrando que Ele é o Cristo a quem devemos olhar, e temos essa inspiração que João Batista teve. Essa é a minha oração. Eu peço que essa reflexão curta, que toque seu coração, como tocou o meu, que possamos trazer também algo que a gente está aí com o nosso propósito de acolher, né, evangélicos, todas as pessoas LGBTs e aliados, que de alguma forma estão na luta ou que já sofreram. E esse é o meu último tópico de oração. E eu queria que você soubesse que você é acolhida, acolhido
por esse Deus de amor que nos abraça, que nos ama, que celebra. Esse Deus não nos aceita. Ele uma hora não aceitava e agora passou a aceitar nós que somos LGBTs. Ele nos celebra. Ele sempre celebrou porque nós somos criação dele, nós somos inspiração dele. Como os héteros, as héteras são, nós também somos inspiração. E a minha oração é que a gente possa ter força contra a LGBTfobia, contra a transfobia. Eu quero frisar a transfobia. Nós sabemos quão agravante isso é. Eu quero pedir nesse momento que tenhamos força, que tenhamos união, unidade, que possamos nos abraçar nessa luta, que possamos também nos livrar. Eu oro também no poder espiritual, que Deus, que essa deusa mãe possa nos livrar também, nos acolher contra momentos perigosos, contra violências, nos guarde, nos abrace. Queremos o teu cuidado. Eu profetizo nesse dia 5 desses 6 dias de consagração, eu profetizo cuidado, eu profetizo abraço, eu profetizo o amor e o acolhimento desse Deus Pai, desse Deus Mãe. Que possamos olhar para esse 2026 com mais esperança, com saber que tu estás cuidando da gente. E que as pessoas que passam pelo nosso caminho sejam pessoas também inspiradas por Ti, para nos abraçar, nos cuidar, nos ajudar. E que possamos ter discernimento para também cuidar quando pudermos fazer isso, porque também quando é o momento de parar, que entendemos que temos que parar e ser cuidados. A palavra é cuidado, eu profetizo cuidado, livramento, nos livra de violências, nos livra desse mundo opressor, dessa parte do mundo que não agrada a Ti, ó Pai, ó Mãe. E eu declaro que esse dia 5 desses 6 dias seja mais um dia de mais um passo para que a gente possa olhar para o nosso retiro, mas também olhar para 2026, em nome de Jesus. Eu agradeço que você possa sair desse vídeo melhor do que você começou. Como eu estou saindo, mais animado e com esperança. Que esse Deus Pai, essa Deusa Mãe, que é amigo, amiga, possa nos acolher com as suas mãos e os seus braços cheios e aquecidos de amor. Deus abençoe.